Hoje a gente vai falar sobre Kind, que é uma ferramenta utilizada para criar um cluster Kubernetes no nosso, não só na nossa máquina, né, local, mas em qualquer ambiente, utilizando o conceito de Docker inside Docker, né? O Docker executando Docker, container executando container. Uma das coisas que me perguntam muito, o pessoal fala muito comigo, é a utilização do Kubernetes em ambiente de desenvolvimento, né? Ou às vezes, nem isso, é como eu desenvolvo com containers, certo? E um dos pontos que muitas vezes as pessoas me falam que fazem é eu desenvolver utilizando o Docker Compose, né, utilizando o Compose do Docker, e depois exportando isso para o Kubernetes, certo? Aí depois criando os manifestos de deployment do Kubernetes. Aí eu pergunto para vocês, por que não começar direto no Kubernetes? Por que eu preciso utilizar o Compose e não utilizar uma versão de desenvolvimento ali, um ambiente de desenvolvimento já baseado em Kubernetes? Que assim eu garanto aí que eu tenho um ambiente equivalente ao meu de produção. Então eu já começo a desenvolver a minha aplicação utilizando o ambiente em que ele vai ser entregue, que é o Kubernetes, vai estar rodando em produção, e assim também homologação, por aí vai. E isso me dá toda a flexibilidade de montar o ambiente para mim ali começar meu desenvolvimento, certo? O conceito do Kind, ele é baseado no conceito de Docker inside Docker, ou seja, o Docker executando Docker. Tá? É quase um Inception, né? Várias camadas de Inception. Mas, cara, eu achei ele bem interessante porque ele me dá a possibilidade de utilizar containers no lugar da virtualização que acontece com o Multipass e o MicroK8S. Então, eu não preciso ter uma máquina virtual instalada, não preciso ter um VirtualBox, não preciso ter um Hyper-V, né, instalado. E para quem trabalha com Windows Home Edition, né, por exemplo, isso é uma vantagem, porque hoje em dia com WSL2 você consegue ter o Docker rodando num Windows Home Edition. Então você consegue também rodar o MicroK8, o Kind, utilizando o Windows Home Edition. E você consegue ter um ambiente ali de desenvolvimento bem interessante, certo? O design do Kind é utilizando o conceito de Docker executando Docker, né? Então eu tenho o meu host, que é o Workstation. Aí com isso eu tenho o Kind CLI e utilizando o Kind CLI, que é uma ferramenta escrita em Go, como boa parte dessas ferramentas, ele é escrito em Go, ele cria o container lá dentro do meu host, do meu Docker Runtime, e dentro dele eu tenho lá o Docker executando aqui os elementos do Kubernetes numa imagem Docker que é baixada do Docker Hub, certo? O interessante dele é que eu não, como eu falei, não preciso ter virtualização e eu só preciso do Docker instalado. Mas uma coisa que eu faço é aumentar a quantidade de recurso que o Docker vai utilizar. Então aqui, ó, eu tenho 2 CPUs, eu vou aumentar aqui para 4 e eu vou botar 4 GB de memória RAM também. Vou aplicar aqui. Eu normalmente faço isso, mas pode ser que você não precise, sem problema. Mas eu recomendo aumentar um pouquinho o recurso do Docker Runtime. Então, aqui são os comandos que eu tenho no Kind, que é o build, quando eu preciso criar aqui algum nó com uma imagem customizada, utilizar alguma imagem customizada para criar um nó do Kubernetes. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque eu, particularmente, ainda não vi essa necessidade. E aqui eu tenho os comandos para utilizar para interagir com a ferramenta do Kind. Eu tenho aqui, ó, o comando Kind create cluster. Se eu executar esse comando, ele vai criar para mim o cluster com o Kind,
Você vê que ele vai lá, vai pegar a imagem lá no Docker Pool, no Docker Hub, vai fazer um pool da imagem e vai criar esse cluster para mim. O bacana também, a gente vai ver aqui, ele está criando aqui o processo, e o legal é que eu consigo não só criar um nó, não só criar um cluster com um nó, consigo criar um cluster com vários nós, tanto node como master. Então, posso ter um cluster com vários masters, com vários nodes. Então, eu consigo realmente criar um ambiente bem fiel ao meu ambiente produtivo. Inclusive, algo muito interessante que eu também posso fazer é utilizar o Kind para criar um ambiente para executar um teste, por exemplo, um teste funcional. Eu crio um ambiente Kubernetes, subo a aplicação, executo os testes funcionais, né, utilizando alguma ferramenta BDD, algum teste funcional, algum teste automatizado que eu fiz, né, usando Selenium, alguma coisa assim, e passando tudo ou não passando, eu vou lá e mato esse ambiente. Então, para teste automatizado também é bastante interessante a utilização do Kind. Então, aqui, ó, ele foi lá, ó, criou aqui para mim, fala para ir para o contexto do Kind. E se eu der uma olhada aqui, Kind get cluster. Ele vai lá e me fala, clusters. Ele vai lá e me dá os clusters que estão criados aqui, que eu criei. Se eu fizer novamente um outro create, ele vai criar... Vou botar aqui, como eu criei e não passei o name, ele utiliza o nome kind. Mas como eu estou criando outro, eu tenho que criar aqui, ó, kind 2. Ele vai lá criar outro cluster para mim. E ele vai ficar para mim no meu contexto lá, no meu kubectl, vai estar lá um contexto para utilização. Se eu vier aqui, ó, cadê o Kubernetes? Se eu vier aqui, ele vai me mostrar, ó, todos os clusters que eu tenho aqui atualmente. Ó, eu tenho um aqui que está rodando, que é o as a Service, um as a Service que eu estou utilizando. E aqui eu tenho o Kind, que foi o primeiro que eu criei. Agora eu estou criando outro também. Se eu der um refresh, ó, tenho 2. Então, eu consigo criar vários clusters na mesma máquina e posso ir trocando, utilizando o kubectl, current context, ou utilizando aqui diretamente no Visual Studio Code. Normalmente, como eu uso o VS Code para fazer essas coisas, eu utilizo ele aqui e vou mudando aqui diretamente, certo? Mas se eu quiser fazer isso através de linha de comando, eu posso também. Eu posso utilizar aqui o comando kubectl config get contexts. Aí eu tenho aqui quais os contextos que estou utilizando, e eu posso utilizar aqui, ó, kubectl config use context. E boto o nome. Olha lá, ele já vai mudar. Se eu der um refresh aqui, olha lá, a setinha já mudou. E aí me mostra aqui tudo certinho, o que está funcionando, o que eu tenho aqui. Bacana, né, pessoal? Consigo ter aí o meu cluster Kubernetes rodando local.